Divulgar e esclarecer o máximo possível o momento de dificuldade por que passa a Prefeitura. Essa tem sido a estratégia adotada pelo Executivo através de reuniões com os sindicatos. Dados da Secretaria Municipal da Fazenda fazem um comparativo apontando que, em junho, os gastos fixos do município foram mais de 13 milhões de reais e que, em agosto, a previsão de repasses é de metade desse valor, pouco mais de 6 milhões e meio de reais. Só com a folha de pagamento, vale alimentação e obrigações patronais, o consumo em junho foi de 8 milhões e 900 mil reais. Daí, a importância para o Executivo de que as mudanças mais do que entendidas sejam aprovadas. São 5 as principais propostas. Atualmente, esse plus salarial é concedido a servidores de carreira em cargos de chefia durante 5 anos consecutivos ou 8 intercalados em um prazo de 10 anos. Atualmente, 134 servidores têm FG incorporado ao salário e 151 recebem FG ainda não incorporado. No que se refere à função gratificada, o FG, o município irá propor uma regra de transição, qual seja, aquele servidor que já teve um FG durante sua carreira ou que tem atualmente, esse continuará com o direito, a expectativa de direito de incorporar. Aquele servidor atual que nunca teve uma função gratificada e aqueles novos servidores que serão chamados no futuro, em razão de concurso público, esses não mais terão o direito de incorporar a função gratificada. Outra regra que está sendo alterada na função gratificada é de que atualmente o servidor que tem uma função gratificada mais baixa e fique com 2 anos, digamos, no final da sua carreira, recebendo uma função gratificada de diretor, que é um valor mais elevado, ele incorpora a de maior valor. Pelo projeto, ele terá que ter 3 anos de função gratificada no maior valor para incorporar o montante mais elevado. Todos os professores ou funcionários que trabalham com alunos especiais recebem, é claro, um salário base. E esses profissionais, justamente por trabalharem com alunos especiais, recebem uma gratificação especial correspondente à metade deste salário, ou seja, mais 50% deste salário base. Se esses professores trabalharem 5 anos consecutivos nesta função ou 8 anos intercalados, este valor vai passar a integralizar o salário deles definitivamente. Atualmente, 45 servidores já têm o benefício incorporado e 28 recebem, mas ainda sem incorporar. Depois, então, dessa lei federal da inclusão, nós entendemos que não há mais motivo para efetuar esse pagamento, porque hoje essas crianças elas estão incluídas em qualquer escola municipal ou estadual, então não tem por que um motorista, um servente, um professor estar recebendo essa gratificação especial. Esta situação nós podemos exemplificar da seguinte maneira. Quando um professor concursado para 20 horas assume um contrato adicional de mais 20 horas, ele passa a receber o que é chamado de regime suplementar de trabalho. Pelo plano de carreira do magistério, este regime passa a integralizar o salário deste professor a partir de 5 anos trabalhados consecutivamente ou 8 anos intercalados em 10 anos de serviço público prestado. 73 professores já têm o regime incorporado e 80 recebem, mas ainda não incorporaram. Hoje a lei possibilita essa incorporação. E nós entendemos que isso não há possibilidade de ser mantido em razão de várias distorções. Um exemplo, um professor que se aposenta, passou a vida toda com docência, ele se aposenta hoje com 25 anos de serviço. Se ele ficar durante 20 anos trabalhando só com 20 horas, e nos últimos 5 anos da sua vida profissional ele recebeu um regime suplementar de trabalho, mais 20 horas, ele vai se aposentar
com 40 horas. Outra alteração proposta pelo Executivo no regime suplementar de trabalho é que o pagamento deste benefício aconteça sobre o salário base dos professores e não como acontece hoje, sobre o salário base, com todos os benefícios que ele já conquistou durante a carreira. O vencimento é a retribuição paga pelo trabalho e a remuneração é o vencimento acrescido daquelas vantagens. Nós entendemos que isso não é uma questão, não é justo, porque o correto seria efetuar o pagamento dessas 20 horas a mais sobre o vencimento básico, sobre o vencimento e não sobre a remuneração. Licença-prêmio. Licença-prêmio será o que é licença-prêmio? A licença-prêmio é para aquele servidor que tem 5 anos de trabalho sem falta, preenchendo vários requisitos ali, ele tem direito a 3 meses de licença-prêmio. Isso será proposta à extinção em outro projeto de lei. O procurador explica ainda que o município elabora um projeto que eleva o percentual de desconto dos servidores para o Fundo de Aposentadoria e Pensão dos atuais 11% para entre 12% e 14%. Nós vamos nos adequar ao que já tem na Constituição hoje, que de 2003 para cá, aquele servidor ele não vai se aposentar mais integralmente sobre a função gratificada, ele vai se aposentar proporcional, essa é uma das ideias, porque se não houver essas correções, com certeza quem é prejudicado é a população em geral, porque os cofres do município não suportam mais efetuar todos esses pagamentos. Nós temos a responsabilidade de pagamento da contribuição patronal. Infelizmente, é um problema que iniciou desde 94, quando optaram por uma alíquota patronal de 4% e uma alíquota para o servidor também de 4%, e durante 10 anos essa alíquota foi mantida, e isso gerou um passivo atuarial muito elevado, e que hoje o município está contribuindo com em torno de 36%, teria que estar contribuindo, não está efetuando esse pagamento por total falta de recursos. Todas essas mudanças, de que maneira refletem na vida, na saúde financeira do município? Um exemplo, a questão do regime suplementar de trabalho, ela reflete imediatamente no ano que vem. Nós entendemos que haverá uma economia de 500 a 600 mil durante o ano. As demais alterações de incorporações de regime suplementar de trabalho, de função gratificada, são alterações de médio e longo prazo, mas são alterações que são necessárias para as próximas administrações municipais, para o futuro de Cachoeira do Sul, para diminuirmos o passivo atuarial, extinguindo-se o FAPES, a responsabilidade passa para o recurso livre, passa por o orçamento anual da prefeitura. O que acarreta isso para a população? A população vai deixar de ter serviços prestados para efetuar o pagamento das aposentadorias. Desde que a Prefeitura divulgou a intenção de propor essas mudanças, o funcionalismo começou a se mobilizar. O Sincaçu, Sindicato dos Servidores, só deve realizar uma Assembleia Geral nos próximos dias, mas já tem comissão representativa somente para tratar do assunto. Após o grupo participar de encontro com o Executivo, o presidente da entidade, Eliseu do Canto, se mostra compreensivo com as intenções do Executivo ao propor alterações no plano de carreira e no Estatuto dos Servidores. Então nós temos que começar a fazer a nossa parte, corrigir o que tiver errado, e todas as soluções que nós acharmos necessárias, nós vamos atrás para poder realmente resolver o problema das finanças do nosso município. Porque nós estamos muito preocupados e se fala em parcelamento de salário, etc. Então a gente está muito preocupado nesse sentido. Então por isso a gente está se movimentando, aglutinando os servidores para poder resolver essa questão. Nós servidores, a parte que mais nos interessa que é a questão da FG. A maneira como a FG é aplicada, há algumas distorções da contribuição dessas FGs que acabam comprometendo o FAPES, né? E as incorporações também, nós temos problemas, que nós vamos corrigir todas essas partes para poder evitar então maiores problemas lá adiante.
Estamos não só preocupados com o parcelamento do salário, mas como também o nosso futuro, que é a nossa aposentadoria, que depois não tem dinheiro para pagar os aposentados. E aí como é que o pessoal, os colegas vão receber? Essa é a nossa preocupação. A presidente do Sindicato dos Professores Municipais, Josier Rosa, não quis se manifestar. Segundo ela, o CIPROM aguarda a oficialização do projeto por parte do Executivo para só então convocar a categoria para uma reunião onde será debatido o projeto amplamente e só então tomada uma posição que será anunciada com base na opinião da maioria dos professores.